Compostos orgânicos. Na química orgânica, tem-se como foco o estudo dos compostos do elemento carbono. Além dele, temos também o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Os compostos orgânicos realizam ligações covalentes, que são o compartilhamento de elétrons, tanto entre si quanto com outros elementos como os halogênios. Como características do carbono, temos a sua tetravalência. O que seria a tetravalência do carbono? É a capacidade dele em realizar apenas 4 ligações com os demais elementos. Além do carbono, o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio compõem 99% da massa de uma célula viva, classificados então como organógenos. Outra capacidade também que tem o carbono é de formar cadeias extensas e variadas, como por exemplo as cadeias de carboidratos. Classificamos o carbono em 4 tipos: carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Essa classificação está relacionada à quantidade de vezes que um átomo de carbono vai estar ligado a outro. Por exemplo, o carbono quaternário possui esse nome porque ele vai estar ligado apenas a 4 átomos de carbono. O carbono terciário, porque vai estar ligado apenas a outros 3 átomos. Já na classificação das cadeias carbônicas, por conta da enorme variedade que o carbono tem de formar cadeias, então classificamos enquanto a forma, disposição, natureza, tipo de ligações e aromaticidade. Na classificação quanto à forma, temos 2 tipos de cadeia: a cadeia aberta, que possui 2 ou mais extremidades livres, e a cadeia fechada ou cíclica, que possui partes formando um ciclo com no mínimo 3 carbonos. Na cadeia fechada ou cíclica, uma característica que ela tem é que elas são representadas com um formato de figura geométrica, como um pentágono ou um hexágono. E também na química orgânica temos 2 tipos de representações de cadeias, que são a cadeia com fórmula estrutural, que está sendo representada pela setinha azul, que ela tem como característica a possibilidade de se ver os elementos e a quantidade de ligações que eles fazem entre si. E a cadeia de fórmula molecular, que está representada pela setinha rosa. Nela não é possível ver os elementos que estão se ligando, mas sim a quantidade de ligações que eles fazem entre si. Caso haja um elemento heterogêneo, ou seja, diferente de carbono e hidrogênio nessa cadeia de fórmula molecular, aí ela vai ser representada na figura. Na classificação quanto à disposição, temos a cadeia normal ou reta e ramificada. A cadeia normal só possui carbonos primários e secundários. Relembrando, carbonos primários são aqueles que se ligam apenas a um carbono e secundários que se ligam a 2 carbonos dentro de uma cadeia. Já na ramificada, quando ela for heterogênea ou possuir pelo menos um carbono terciário ou quaternário, havendo uma cadeia principal e uma ou mais cadeias secundárias. Para classificar elas, temos a representação que está à esquerda. A cadeia principal possui sempre mais carbonos no centro, que está sendo representado em vermelho, e a ramificação seria o CH3, que está em coloração verde, que fica sempre em carbono terciário ou quaternário dentro da cadeia principal. Na classificação quanto à natureza, refere-se à presença de átomos diferentes de carbono em sua estrutura. Nessa classificação, temos a cadeia homogênea e a heterogênea. A cadeia homogênea, todos os carbonos estão interligados, ou seja, existe apenas uma cadeia ou um ciclo de carbonos, como essa cadeia que está sendo representada à esquerda. Já a heterogênea, existem átomos de carbono separados por heteroátomos, que são átomos diferentes de carbono, como por exemplo na figura direita, o oxigênio, que está separando o carbono da cadeia principal com o da ramificação. Já na classificação quanto ao tipo de ligações, essa classificação refere-se à quantidade de hidrogênio que uma cadeia carbônica possui em relação à quantidade de hidrogênio que ela pode ter. E aí temos cadeias saturadas e insaturadas. Nas cadeias saturadas,
ao predomínio de apenas ligações simples entre os carbonos, ou seja, apenas uma ligação entre eles. Já nas insaturadas, é possível encontrar ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Um composto orgânico que possui cadeias saturadas e insaturadas são os lipídios. Já na classificação quanto à aromaticidade, compostos aromáticos são um ciclo de 6 carbonos com 3 ligações duplas intercaladas por ligações simples. Essas estruturas são frequentemente desenhadas com um ciclo representando as 3 ligações deslocalizadas. Temos, então, a cadeia alifática, quando uma cadeia não possui um sistema aromático independente de ser aberta ou fechada. Então, como está sendo representada na figura esquerda, podemos ter uma cadeia com um ciclo, porém com uma cadeia aberta ao lado, ou uma cadeia aromática, que é a presença de um núcleo benzênico em uma cadeia carbônica. O núcleo benzênico nada mais é que o anel benzênico, que é a representação da ligação dupla intercalada. Ela pode estar tanto sendo representada como na figura direita, com as ligações duplas, ou com um anel no centro da cadeia. Os hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbonos e hidrogênios, tendo como fórmula geral CXHY. Tem como característica a insolubilidade em água e a solubilidade em solventes de substâncias apolares. São encontrados em estado gasoso, em temperatura ambiente, os compostos com até 5 átomos de carbono. Em estado líquido, 5 a 17 carbonos e mais de 17 carbonos são encontrados em forma de cera, ou seja, sólidos. No dia a dia, podemos encontrá-los principalmente na gasolina, em bebidas e em perfumes. E apesar deles compartilharem a mesma definição básica, eles apresentam características específicas, formando grupos diferentes. Podemos destacar como principais 3 deles. O primeiro são os alcanos, que são de cadeias abertas com ligações simples entre os átomos de carbono e de hidrogênio. Eles têm como característica serem encontrados na natureza, como um gás natural e o petróleo, sendo utilizado como combustível. Eles podem ser chamados também de parafinas ou parafinicos. Tem como fórmula moleculares o número de hidrogênio igual ao dobro de carbono, mais 2, como podemos observar no exemplo abaixo. O segundo tipo são os alcenos, também chamados de alquenos. Eles possuem cadeias abertas e ligações duplas entre os carbonos. Eles têm como características serem obtidos industrialmente através dos alcanos presentes no petróleo, sendo utilizados como matéria-prima para o plástico, corante e explosivos. Sua fórmula possui o número de hidrogênio igual ao número de carbonos. O terceiro seria os alcinos, que são compostos com ligações tripla. São utilizados na indústria na produção de borrachas sintéticas e plástico. Sua fórmula é a quantidade de hidrogênio igual ao número de carbono menos 2. Conforme a IUPAC, a nomenclatura dos hidrocarbonetos é atribuída conforme a sua propriedade, local de obtenção ou nome do descobridor, conforme podemos verificar na tabela ao lado. Agora eu vou falar um pouco sobre o álcool. O álcool é toda substância orgânica que contém um ou mais grupos de oxidrila ou hidroxila, ligados diretamente ao átomo de carbono. O álcool tem a utilidade de o etanol, que está presente nas bebidas alcoólicas, é tóxico e age no organismo como depressivo do sistema nervoso. Ele tem grande importância na indústria química e na fabricação de perfumes, solventes e combustível. O álcool metílico é um dos mais perigosos e não deve ser ingerido, pois pode causar cegueira. Sobre a nomenclatura,
De acordo com a IUPAC, os alcoóis devem ter terminação em -ol, que vem da palavra álcool. A cadeia principal é aquela que contém o carbono ligado à hidroxila. A numeração é feita a partir da extremidade que contém o grupo OH. O nome álcool será do hidrocarboneto, correspondente à cadeia principal, porém sem terminação, deve ser trocada por -ol. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, tá bom? Sobre os fenóis. Olha, os fenóis são compostos orgânicos oxigenados. Eles apresentam átomo de carbono ou átomos de oxigênio em sua decomposição, que possuem um grupo de hidroxila, que seria o OH, que é ligado diretamente a um hidrocarboneto aromático, que é o composto que apresenta átomos de carbono e hidrogênio. E também vou falar um pouquinho para vocês sobre a nomenclatura dos fenóis. A nomenclatura de um fenol é de acordo com a União, né, Internacional da Química Pura e Aplicada, que seria a IUPAC. E também ela deve seguir a seguinte regra. Primeiro ia vir o hidroxi, mais o nome de aromático. E também temos em alguns fenóis, temos a presença de um grupo de hidroxila ligado ao benzeno. A segunda, eu vou falar um pouquinho das características dos fenóis. Olha, o estado físico em temperatura ambiente, a grande maioria dos fenóis, eles sempre vão apresentar no estado sólidos. Os fenóis mais simples, que são compostos por um aromático, apresentam um estado líquido. O ponto de fusão de um fenol é passagem do sólido para o líquido e de ebulição é passagem do líquido para o gás, elevado quando comparados a um hidrocarbonetos. A densidade dos fenóis são compostos mais densos que a água. E também a polaridade das moléculas de fenóis é de uma forma geral, eles sempre vão apresentar moléculas polares. A força intermolecular dos fenóis, eles sempre vão estabelecer entre si ligações de hidrogênio. A solubilidade apenas do hidrobenzeno é solúvel à água, e a reatividade são compostos que sofrem reações de oxidação. A acidez sempre vai apresentar um relevante caráter ácido, muito maior que o dos álcools. A acidez dos fenóis permite que esses compostos interajam como as bases e também inorgânicas, né, formando os ácidos e a água. A utilização dos fenóis, os fenóis são muito importantes para você fazer fabricação de desinfetantes, produção de creme para queimadura solar e também para pés de atleta, principalmente também o ativo para o tratamento de manchas na pele. Também os fenóis ele também serve para a produção de resinas, matéria-prima para a produção do indicador ácido da base de fenolfitalena, também utilizados na produção de sal orgânico e de outras substâncias orgânicas de diversos grupos funcionais, tá bom, gente? Então, como vocês podem ver, tá bom? O fenóis, ele serve bastante para vocês usarem produtos desinfetantes, como para a pele também, tá bom? Agora eu vou falar um pouco para vocês, tá bom? Sobre a nomenclatura dos fenóis. Vamos lá. A nomenclatura dos fenóis, eles se baseiam-se sempre no tipo aromático que forma o fenol, né? E bem como na presença ou não de ramificações. Os fenóis, eles são compostos orgânicos oxigenados que sempre apresentam nas suas constituições obrigatoriamente o grupo de hidroxila ligado a um aromático qualquer. Também, como todo fenol, ele apresenta um grupo OH que é ligado a um aromático, o que diferencia, né, um fenol de um outro que são tipos de aromáticos, que constitui bem como na presença ou não de radicais orgânicos. Essa diferença ela também pode influenciar na nomenclatura desses compostos. Também o fenol como aromático é diferente, também o fenol formado pelo aromático naftaleno também são totalmente diferentes. Assim, a regra da nomenclatura da IUPAC para todos qualquer fenol é a mesma, que primeiro vem o hidroxi mais o nome aromático. Que assim, se o aromático for diferente do fenol, terá consequentemente um nome diferente. Como um exemplo seria como o hidrobenzeno, também como o A-hidronaftaleno, também como o G-hidroxiantraceno. Então, sempre vai diferenciar a nomenclaturas desses fenóis, tá bom? Aldeído. Os aldeídos são denominados
carbonílicos, porque apresentam o grupo carbonila, com ligação dupla no oxigênio. Esses compostos são incolores e os de tamanho inferior têm cheiro irritante. Os de cadeia carbônica maior têm um cheiro agradável. Na natureza, eles podem ser encontrados de fase sólida, líquida ou gasosa. Dentre os principais aldeídos, eu vou citar dois para vocês. Um é o formol e o outro o acetaldeído. O formol é um gás incolor em temperatura ambiente, que tem a propriedade de desnaturar proteínas. Essas ficam mais resistentes, não sendo degradadas pela ação de bactérias. Daí o porquê do formol ser aplicado como fluido de embalsamento. No caso do acetaldeído, ele é um aldeído utilizado na indústria química em síntese orgânica. Em bebidas alcoólicas, a concentração do acetaldeído é importante, pois a presença dessa substância pode ser uma das causadoras da ressaca. Então, no caso da cerveja, você vai estar bebendo um aldeído, no caso aqui, um acetaldeído. A nomenclatura para os aldeídos, segundo a IUPAC, obedece à seguinte regra: o prefixo, que vai ter a quantidade de carbonos na cadeia principal, o infixo, que vai ter o tipo de ligação entre os carbonos, que pode ser simples, representado por an, dupla, representada por en, e tripla, representada por in, mais al, que seria o grupo funcional dos aldeídos, como está representando aqui do lado. Metanal seria met, que é a quantidade de carbonos na cadeia principal, an, que estaria indicando a ligação simples, e al, o grupo funcional dos aldeídos. Então, um aldeído muito importante é o metanal. Quem já visitou um laboratório de anatomia sabe bem do que se trata essa substância. É aquele cheiro que irrita as narinas, que provém de uma solução de metanal. 37% de metanal e 63% de água. Essa solução é utilizada para conservar cadáveres humanos e animais para estudos posteriores. Na verdade, é mais conhecida como formol e é empregada ainda na fabricação de desinfetantes e antissépticos e na indústria de plásticos e resinas. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a acetona. Vamos lá. A acetona, ela é super diferente dos aldeídos, que o fato é de ela ser de um grupo de carbonila, que ela é de ter dois radicais, né, de hidrocarbonetos ligado a um átomo de carbono. Normalmente, os nomes formais consistem de raiz dos hidrocarbonetos. Também, o número na frente indica qual carbono está ligado ao átomo de oxigênio. O nome trival, entre parênteses, que sempre vai aparecer quando a gente for formar as cadeias, ele é formado pelos grupos de alquila, tá bom? Que é seguidos da palavra de cetona. A propanona, dimetilcetona, ou mais comum como a acetona, é a mais simples cetona. Tem dois radicais metila ligados ao grupo de carbonila. É geralmente encontrada também no sangue em quantidades muito pequenas, como 1, 2, 3 corpos cetônicos, tá bom? E também grandes quantidades indicam desgradação anormal de gordura. Então, sempre quando aparecer que você tem alguma coisa a mais no seu sangue, pode ser acetona, mas eles são encontrados em poucas quantidades. Mas se ele for encontrado em mais, ele pode ser uma coisa anormal de gordura. Então, tem que se cuidar. A acetona, ela é um excelente solvente, que ele é miscível com a água. E é usado também em removedores de esmalte de unha. E também acetonas aromáticas incluem que é uma hipnótico, uma substância que induz no sono. Acetonas também podem ser sintetizadas pela oxidação dos álcools secundários.
Por exemplo, o 2-propano pode ser convertido em cetona por um agente oxidante, como o ácido cromático, tá bom? A cetona também ela pode ser reduzida novamente em álcools. Assim, a cetona pode ser convertida a 2-propano ao reagir com hidrogênio. Também, em geral, as cetonas são menos reativas do que os aldeídos. Por exemplo, ao contrário dos aldeídos, a maioria das cetonas elas não reagem com as soluções do Benedice, que as cetonas que reagem têm um grupo de hidroxila adjacente ao grupo carbonila, tá bom? E alguns desses hidroxetonas são moléculas de açúcar. As cetonas, assim como os aldeídos, ela pode ser formada em tipo especial de isômeros, chamado de tautômeros, que existem em equilíbrio entre si. A forma de carbonila ou ceto pode ser convertida a um enol, que normalmente apenas quando a posição de um átomo de hidrogênio é da ligação dupla, na forma enólica. Um hidrogênio do átomo de carbono adjacente ou a um grupo de carbonila foi transferido a um oxigênio. Para a maioria dos nossos aldeídos e das cetonas comuns, está a interconversão. Ocorre em um grau muito limitado. É bem difícil ocorrer essa interconversão. Na acetona, por exemplo, menos de 1% das moléculas existem na forma enólica. Algumas importantes reações químicas que envolvem o grupo de carbonila que ocorre todas essa interconversão. Porém, através de um intermediário enólico. Então, essa a química, algumas coisas importantes nas reações químicas da acetona, ela envolve um grupo de carbonila. Então, ela é bem difícil ocorrer essa interconversão. Então, ela só vai ocorrer quando o enólico estiver presente, tá bom? E também os corpos cetônicos não estão normalmente presentes na urina, que estão divididos, né? Que os pacientes estão com cetonina. Então, sempre que eu vou fazer o exame, sempre vai aparecer essa, vamos se dizer, não tem uma palavra certa, mas normalmente sempre vai aparecer só mais um pontinho falando que ele está com alguma coisa a mais na urina dele. Então, os corpos cetônicos, eles são 3 compostos de grupos de carbonila. Compreende que uma cetona é a cetona e 2 ácidos carboxílicos, ácidos acetônicos e ácidos hidroxibutírico. Então, olha, a maioria dos testes que acontece para eles ver que se algum paciente está com esse dos corpos cetônicos, então a maioria dos testes eles se baseiam na pesquisa, né, da acetona ou do ácido. Então, na amostra da urina, eles produzem uma cor violeta e também ou a púrpura, quando aparece no nitroferricianeto de sódio, que é adicionado. O teste ele pode ser realizado adicionando-se uma solução deste composto ou usando uma vareta cuja superfície está parcialmente coberta por ele. Então, a gente pode sim encontrar os corpos cetônicos na gente, né, em nós mesmos, entendeu? Então, normalmente, ela não só encontrada em grande abundância, elas pode apresentar também na gravidez, febre, jejum prolongado ou uma dieta hipergordurosa. As 3 moléculas, elas formam pelas seguintes quantidades, relativa de 78% do ácido de hidroxibutírico, 20% de ácido acetoacético e também 2% de acetona. Então, qualquer um dos 3 compostos pode servir de base para um teste de cetonuria. Isso. Então, essas quantidades relativas que eu falei para vocês, dessas moléculas, né? Elas são 3 compostos que ela pode servir como base para fazer esse teste, para ver se a gente está com grande abundância
desses corpos cetônicos dentro da gente, tá bom? Agora eu vou falar um pouco para vocês mais sobre as nomenclaturas, né? Mas dessa vez agora vai ser sobre a acetona. Vamos lá. A acetona, a nomenclatura das cetonas, ela é feita escrevendo o número de carbonos, o tipo de ligação entre os átomos, né, de carbono e o sufixo "ona", que indica o grupo funcional. Agora, as cetonas, eles são compostos orgânicos caracterizados pela presença do grupo de carbonila em um carbono secundário. Isto é uma dupla ligação entre um átomo de oxigênio e um carbono ligado a 2 carbono, tá bom? Também, entre as cetonas mais conhecidas está a acetona, que é um solvente usado comumente, né, para remover os esmaltes das unhas. No entanto, o nome oficial desse composto não é acetona, entendeu? O nome sempre vai vir assim: prefixo, que é a quantidade de carbonos, o infixo, que é o tipo da ligação, e o sufixo, que é o grupo funcional "ona", que é assim que é considerada a molécula da acetona, tá bom? Existe também uma nomenclatura que é usual para as cetonas, que é feito dominando o grupo de carbonila, como a cetona, e escrevendo as cadeias carbônicas ligantes a ele como sendo radical. Pode fazer isso de duas formas. Se a palavra cetona for escrita depois dos radicais, a ordem deles será de acordo com a ordem alfabética. Mas se a palavra cetona for escrita antes, pode seguir uma ordem de complexibilidade. Um exemplo seria dimetilcetona ou cetona dimetílica, ou etilmetilcetona ou cetona metílica e etílica. Então, esses são exemplos de como pode ser formado a nomenclatura, né, desse tipo de cetona. Os ácidos carbolicílicos são compostos que possuem o grupamento carboxila, carbonilina mais hidroxila, na extremidade da cadeia. São os compostos que dão origem aos ácidos graxos e os lipídios, e são responsáveis pelo suor, característicos de cada ser humano. São compostos polares. Os principais ácidos carbolicílicos são o ácido etanóico, é um líquido incolor mais antigo em registro histórico, também denominado ácido acético, que origina o vinagre. O ácido metanóico, que é um líquido incolor de cheiro irritante, que ao ser injetado nos tecidos provoca dor. É denominado também como ácido formíco, que também é extraído a partir da maceração de formigas. O ácido benzoico é um sólido branco solúvel em água cristalino. Em sua utilização pode ser medicina, fungicida como conservante. Sobre a nomenclatura estabelecida pela EUPAC é feita da seguinte forma, no exemplo abaixo. Função éter. Essa função possui como principal característica estrutural a presença de 2 radicais orgânicos ligados a um átomo de oxigênio, como está a imagem mostrando na lateral. Éteres são usados como solventes de óleos, gorduras, resinas e na fabricação de seda artificial. Sua utilização na medicina, que é muito importante, sendo usado como anestésico e na preparação de medicamentos. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre o chá de quebra-pedra, né? Acho que muita gente já ouviu. Então, aquele famoso chá contém éter e ele é utilizado para dissolver cálculos renais, famosa pedra nos rins. A nomenclatura do éter segue a seguinte regra estabelecida pela EUPAC. O indicativo do número de carbonos do menor radical, o prefixo mais oxi, mais o nome do hidrocarboneto correspondente ao maior radical. Aí está mostrando a cadeia aqui abaixo. O indicativo do número de carbonos do menor radical, met, que é o prefixo, mais ox, mais o nome do hidrocarboneto correspondente ao maior radical, que no caso é etano,
então o nome ficaria metoxietano. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ésteres ou éster, tá bom? Vamos lá. Ó, o nome de um éster, ele consiste de duas palavras, mas é proposição de. Primeiro vem o nome, né, do íon carboxílato, seguido de uma preposição de e do nome do radical de um hidrocarboneto. O nome completo do éster, ele é formado do ácido acédico e também do álcool metílaco, que é o acetato de metila, ou também o etanoato de metila pelo sistema da IUPAC. Outros exemplos também é que em cada caso o radical de hidrocarboneto ele é ligado a um átomo de carbono do grupo do éster, que vem do ácido, e também é ligado ao átomo de oxigênio, que vem do álcool. Os ésteres, eles também podem ser podem ser decompostos em ácidos e álcool através da hidrólise, que é a adição de água na presença de um catalisador. Essa reação ela é exatamente ao inverso da esterificação. Os ésteres, eles são moléculas orgânicas que contêm um átomo de oxigênio covalentemente ligado a dois radicais de hidrocarboneto. O éter dietílico ou simplesmente éter, ele é um importante anestésico. E também os ésteres, eles são relativamente estáveis quimicamente, mas pode se oxidar, né, na formação de peróxidos explosivos. Então, os ésteres, eles são usados também muito na química para fazer, como vocês viram, para fazer os explosivos. Então, eles têm que ser, eles são bem estáveis quando eles vão fazer essa química, né? Tem que ter bastante cuidado, porque por ele ser um composto que é como um óxido de etilênio, que é um éter, né, cíclico, então eles são relativamente estáveis, mas também você tem que ter os seus medos, né, porque por ele ser um, um decomposto de ácido e álcool, que ele pode ser através da hidrólise, ele também pode ser uma coisa muito perigosa. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nomenclatura dos éster, ou ésteres. Vamos lá. A nomenclatura dos ésteres, segundo a IUPAC, ela é feita escrevendo o hidrocarboneto com a terminação de oato, o termo de ligação de e o substituinte com a terminação de ila. Os ésteres são aqueles compostos orgânicos que é formado por meio de substituição do hidrogênio, da hidroxila, que seria o OH, e de um ácido carboxílico por algum radical orgânico. Também, a IUPAC, ela estabelece que a nomenclatura oficial dos compostos sempre pertence a um grupo, a uma regra, que seria, sempre quando você for formar os tipos de cadeias, sempre vão terminar com ila, como metanoato de metila, como etanoato de metila, ou etanoato de vinila. Então, sempre devido ao fato de serem derivados dos ácidos carboxílicos, existe uma nomenclatura usual, que não é oficial, mas para esses ésteres, que se refere ao nome usual do ácido, ele seria mudando só apenas a terminação do ico para o ato, tá bom? Como, eu vou falar um exemplo aqui para vocês. Como aqui, metano de metila, nome usual seria ácido fórmico, como também formiato de metila. Também, os tipos de ésteres, como eu falei para vocês, na nomenclaturas, eles sempre vão seguir as regras da IUPAC, tá bom? Não são... Função amina. A amina é uma substância orgânica constituída de uma cadeia carbônica ligada a um átomo de nitrogênio, como está sendo representado pela fórmula estrutural abaixo. Esse composto ele foi derivado da amônia, que é o NH3. Devido à substituição de hidrogênio, a gente pode classificar a amina em 3 partes, como primária, secundária e terciária. No dia a dia, podemos encontrar a amina em estimulantes e drogas, como cafeína, nicotina e anfetaminas,
e também em anestésicos, antibióticos e antidepressivos, como a fluoxetina e a penicilina. Há vitaminas, apenas algumas vitaminas, que possuem a função amina em seu composto. Por isso tem-se o nome vitaminas, vital mais amina. Na nomenclatura da amina, segue-se a mesma regra estabelecida pela IUPAC como as demais funções orgânicas, que é o prefixo, o infixo e sufixo. O prefixo é a quantidade de carbonos. Então, por exemplo, se eu tiver uma cadeia com 3 carbonos, vai ser prop. Se for com 5, é pente. No infixo, vai observando a quantidade de ligações dentro da cadeia. Então, se é simples, é an. Se é dupla, é en. E o sufixo é a terminação dessa cadeia, que vai ser dada pelo nome amina, que é o que diferencia, na verdade, a função das demais, porque outras funções também seguem a mesma regra de nomenclatura. Então, como temos o exemplo ao lado, a etanamina. Então, a gente vê que a cadeia tem 2 carbonos, então é et. Possui ligações simples, então é an. E amina, porque possui a função amina na sua cadeia. O mesmo segue em butan 1-amina e hexan 2-amina. Função amida. Amidas são compostos orgânicos nitrogenados que apresentam como principal característica a presença de um grupo carbonila, ligado diretamente ao hidrogênio, que, por sua vez, pode ligar-se a 2 átomos de hidrogênio. As principais amidas, temos várias, mas aqui vamos citar 2. A ureia é uma diamida do ácido carbônico que é eliminada pela urina, por ser produto final do metabolismo dos animais superiores. Se apresenta como um sólido branco, cristalino e solúvel em água, e foi o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório. Penicilina são lactamas utilizadas como medicamentos antibióticos para o tratamento de infecções. São produzidas por fungos do gênero Penicillium, e sua atividade antibacteriana se deve ao anel beta-lactâmico de alta reatividade. Nomenclatura. Para realizar a nomenclatura de uma amida, basta seguir a regra proposta pela IUPAC: prefixo mais infixo mais o grupo funcional. O prefixo vai ter a quantidade de carbonos, o infixo, o tipo da ligação e no grupo funcional o nome amida. Aqui está mostrando embaixo uma cadeia que seria 3-metilpentanamida. Sobre as funções oxigenadas, são um dos 4 grupos funcionais dos compostos orgânicos. Os compostos que pertencem a essa função são formados por oxigênio, sendo os aldeídos, acetonas, os ácidos carboxílicos, os ésteres, os éteres, os fenóis e os alcoóis.